Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Fazer a leitura da palavra de Deus, Salmo de número 42. A leitura será feita do versículo 1 até o versículo 5, que nos diz assim a palavra de Deus: Como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei cantar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunta o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu cantava, costumava ir com mansidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças em meio à multidão que festeja. Por que você está triste tão assim, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Amado e soberano Deus, bondoso Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, bendizemos e te adoramos, ó Senhor. Glorificamos o teu nome, ó Deus, e pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Estamos, ó Senhor, presente aqui diante de ti nesta manhã, e estou diante da tua santa palavra, neste texto que acabamos de fazer a leitura, e peço, meu Deus, que o Senhor venha falar com cada um de nós nesta manhã, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós dependemos de ti, Senhor, e que nada impeça a nossa comunhão contigo, e que nada impeça, meu Deus, de nós compreendermos e entender a tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e repreendemos todo mal, toda ação maligna cai por terra, mas que o poder do teu Espírito Santo se faça presente no meio da tua igreja e que nos dê o entendimento para que possamos compreender a tua palavra, Senhor. Oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Nós vamos, meus amados irmãos e irmãs, compartilhar a palavra de Deus. E nós somos gratos ao Senhor pela vida dos irmãos, pela vida das irmãs, das crianças aqui presentes, dos jovens. Que Deus venha derramar a sua bênção sobre cada um de nós. Irmãos, eu não sei como que você passou essa semana. Eu não sei qual foi a tua preocupação. Se aquilo que você viveu esta semana te causou alguma preocupação, algum desconforto emocional, algum desconforto, talvez fazendo algumas perguntas a respeito do nosso Deus, eu não sei. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, nesta manhã, trazendo o tema da nossa mensagem, dizendo: a cura de Deus para o desanimado. Ao ouvir essa frase, você pode ter pensado já assim, ó, dentro de milésimos de segundo: esta mensagem não serve para mim porque eu não estou desanimado. Mas, irmãos, a nossa vida, ela nos surpreende a todos os momentos, a todas as circunstâncias. Nós somos surpreendidos por alguma coisa, e talvez nesta surpresa que passamos pode nos causar desânimo, pode nos causar tristeza, preocupação, medo, angústia. E nós estamos diante de um texto em que o salmista ele traz um poema, e neste poema nós encontramos este cuidado da parte de Deus. Nós encontramos o tratamento divino para os problemas existenciais do ser humano.
E o salmista ele começa dizendo para nós que ele ansiava por águas correntes, assim como a corça anseia por as águas correntes. Ele ansiava por estar diante de Deus, por ti, ó Deus. E neste salmo ele faz algumas perguntas. Por que te abates? Porque estás abatido a minha alma? Porque estás perturbadas dentro de mim? Mas aí ele diz assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é o meu auxílio. Deus é o meu auxílio. Por isso que eu disse, iremos falar sobre a cura de Deus para o desanimado. Irmãos, nós vamos encontrar pessoas sempre dispostas, pessoas animadas, mas vamos, irmãos, encontrar pessoas desanimadas. Nós vamos encontrar pessoas, irmãos, desanimadas, que a lavoura dela está florescendo, a previsão é de uma grande colheita, mas ela está desanimada. Mas vamos encontrar pessoas, irmãos, que lhe olham para a lavoura dela, ela está sendo secada pelo sol, não tem expectativa de colheita, mas ela está animada, ela continua animada. E este texto do Salmo 42 mostra para nós o salmista em uma situação caótica em que ele estava vivendo. E esta situação é possível a gente perceber nas palavras de desânimo, nas palavras de tristeza que havia invadido a sua alma, que chega ao ponto de ele questionar, como eu já disse: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Este salmista faz esses questionamentos, e essas duas palavras de abatimento, essa palavra de perturbação, mostra dois questionamentos que merecem ser destacados. Pintam exatamente a situação que ele estava vivendo, uma situação de abatimento e de perturbação, sentindo-se derrubado, sentindo-se sem esperança. Perturbado porque ele estava inquieto, ele estava vivendo uma vida inquieta naquele contexto geográfico que ele estava vivendo. Então veja que ele se encontrava como o escritor, ele estava totalmente derrubado por dentro, ele estava com o seu interior alvoroçado, sem forças e desanimado. Mas o salmista era um homem de Deus. E isso traz para nós, irmãos, um grande ensinamento para nós. Mesmo nós temos frequentado a igreja, temos vindo à igreja, feito as nossas devocionais em casa, feito a nossa leitura bíblica, a nossa oração, cantado os nossos louvores, recebido o alento de Deus, nós não estamos imunes a passar por momentos de desânimo. No entanto, de certa forma, você e eu, por sermos cristãos, não estamos isentos disso. Por isso a proposta nossa nesta manhã é compartilhar alguns conselhos extraídos deste texto bíblico, para que possamos enfrentar de forma vitoriosa situações de aflição, situações de desânimo. Aprenderemos com o Salmo 42 que em Deus nós podemos contar. Aprenderemos que em Deus nós vamos encontrar cura para o desânimo. Mas, primeiro, o que é necessário fazer para que isso aconteça? O que eu preciso fazer para encontrar da parte de Deus, para que o desânimo passe, para que o
desânimo vai embora? Primeiro, mantenha vivo o seu contato com Deus. Aí tu me pergunta, como que eu vou manter o meu contato com Deus? Irmãos, você tem uma planta em casa? Tem ou não tem? Você tem um animal em casa? A planta, se você deixar alguns dias sem colocar água, ela vai murchar. O animal, você deixou ele sem dar comida, o que ele vai fazer? Não, morrer logo assim de uma vez, não. Ele vai emagrecer, ele vai começar a desnutrir. A situação do salmista não era nada favorável. Aí você me pergunta, mas por que tem a ver planta com animal e com o salmista? Manter o nosso contato vivo com Deus precisa de alimento. Se para a planta ela não morrer, você precisa colocar água. Dependendo da planta, tem os dias certos de colocar. Dependendo da planta, tem os dias de você colocar uma vitamina lá também. O animal, você precisa alimentar ele, não deixar faltar água para ele não emagrecer. Assim também, irmãos, nós, para mantermos o nosso contato vivo com Deus, nós precisamos estar próximos do Senhor. Historicamente, o autor do texto, ele estava distante do templo. Ele estava distante da casa de Deus. Ele estava longe. E naquelas condições, na distância que ele estava, e na situação que ele estava vivendo, ele não tinha condições de ir ao templo adorar. Entendia-se que na época a presença de Deus era quando você chegava no templo para adorar, quando o sacerdote fazia o sacrifício do animal, a fumaça subia, Deus respondia a sua oração. Entendia-se que Deus fazia-se presente somente no templo. E o salmista, ele está numa situação distante de Jerusalém, e nessa distância ele tem um desejo de ir na casa de Deus. É por isso que ele começa o salmo cantando: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele, distante do templo, ele estava desanimado. E aí, distante do templo, ele estava passando por um momento de profunda tristeza. Ele, distante do templo, estava sendo ridicularizado por aqueles que viviam à sua volta e que adoravam outros deuses, que tinham o seu altar de adoração, o seu altar de idolatria. Dizia para ele: ó, o seu Deus está lá no templo, mas nós temos o nosso Deus aqui. O seu Deus está lá no templo, mas nós estamos adorando aqui. Enquanto nós estamos oferecendo o nosso sacrifício para o nosso Deus, você não pode oferecer o sacrifício para o seu Deus. E ele, distante, ele em muitos momentos perdia o apetite, em muitos momentos ele perdia a alegria, e as lágrimas tornaram-se o seu alimento. Diz o texto aí no verso 3: minhas lágrimas têm sido o meu alimento. O homem de Deus está vivendo com sua alma abatida, desesperada, derrubada, mas mesmo assim, a presença de Deus diante do que ele estava vivendo, sendo ridicularizado, ele não perdia o seu contato com Deus, ele mantinha vivo o seu contato com Deus. Mesmo onde ele estava alimentando, ele estava colocando água, ele estava trazendo vida para a sua vida diante de Deus. Ele mesmo insatisfeito com a situação, desanimado com tudo que estava acontecendo na sua vida, ele continua falando de Deus. Veja no verso 9: direi a minha alma, direi a Deus minha alma, porque te esqueces de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. O desânimo não pode ser um impedimento de buscarmos a Deus. Mas
Mas o salmista declara que no meio do desânimo, Deus está vivo, Deus está presente. Ele ilustra a presença de Deus utilizando a presença de um animal. Como eu disse agora há pouco da planta e do animal, o animal, os animais que vivem nos lugares distantes de rios, eles têm uma técnica de sobrevivência. Deus dá a graça para ele sobreviver, mas quando ele encontra água, ele se alimenta daquela água e mata a sua sede de forma extraordinária. Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o teu nome. O salmista carece, e nós também, irmãos, carecemos de sustento para a nossa alma. Logo, a presença de Deus na nossa vida é o nosso sustento. A distância de Deus da nossa vida é a falta de alimento. Ele experimentava essa sede insuportável pelo Deus. O salmista sabe que não pode se afastar daquele que é o seu auxílio. Nós não podemos, irmãos, nos afastar de Deus, que é o nosso auxílio. Se está bem, cante. Se está bem, adore. Se está difícil, adore também. Alguém falou certa vez, não sei quem foi, que disse assim, não consegue correr em alta velocidade, corra do jeito que teu corpo consegue. Se não consegue correr moderadamente, caminhe. Se não conseguir caminhar, rasteje, mas não pare. Glória a Deus, aleluia. E diante de Deus é desta forma, irmãos. Nós vamos encontrar Deus trazendo resposta, Deus trazendo alento para aqueles que estavam vivendo um momento de desânimo. E eles sempre adoraram e glorificaram a Deus. Então, irmão, busque comunhão com Deus através da oração. Glória a Deus, aleluia. Afinal, o propósito é manter contato com Deus através da oração. E o salmista mantinha essa comunhão com o seu Criador e recebia refrigério para a sua alma. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e mais outros tantos foram levados para viver no cativeiro na Babilônia por 70 anos. Nação pagã, idólatra, incrédula, perversa. Mas, no entanto, na maioria destes, a sua fé permaneceu firmada no Deus de Israel. Daniel não parou de orar, mesmo quando ameaçado. Sadraque, Mesaque e Abednego não parou de orar, mesmo quando estava diante do rei para ser julgado, porque eles mantinham a comunhão com Deus em dia. Manter vivo, irmão, o contato com Deus em dia de tristezas traz eficácia para a nossa vida e para vencer o desânimo. Nós, irmãos, vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ouvir notícias de alegria, nós vamos ouvir notícias de tristeza, nós vamos ouvir palavras de ânimo, nós vamos ouvir palavras de desânimo, mas nós temos que manter o contato, como diz o apóstolo Paulo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para o alvo que nós seguimos. O salmista nos ensina, através do seu exemplo, que ele estava muito abatido. O salmista disse que a sua alma estava derrubada, o choro era tanto quanto o nascer do sol pela manhã. O desânimo era indisfaçável. Todavia ele mantinha o seu contato vivo com Deus. Seu apetite pelos alimentos desaparecera, mas sua alma tinha sede, era de Deus. Então, ao te deparar com desânimo, faça como o salmista. Trilhe o caminho da cura do desânimo. Mantenha vivo o seu contato com Deus. Mas, em segundo lugar, mantenha viva a sua lembrança. Muitas das vezes, diante
do caos, pessoas desanimadas diante dos problemas, somos levados a questionar a bondade de Deus. Será que você não já foi levado a questionar se Deus é bom ou não? Não vou entrar, não vou falar do que está acontecendo, mas você sabe do que eu vou dizer, do que eu quero dizer. Olhe para o que está acontecendo no Oriente. Aí, irmão, se você não estiver firmado na palavra, você vai dizer assim: o Deus não é bom. Por que está? Porque um acontecimento desse. Porque nós esquecemos, irmãos, daquilo que Deus fez um dia por nós. O salmista está desanimado com um presente, no momento pelo qual ele está lembrando do passado. Mas ao invés de ele esquecer do passado, ele está trazendo à tona os momentos que tiveram em comunhão com Deus. Ele diz: lembra-me destas coisas, dentro de mim se derrama em minha alma, de como eu passeava, de como a multidão do povo que ia em procissão para a casa de Deus, em gritos de alegria, em gritos de louvor, uma multidão em festa, diz o verso 3. O desânimo e o abatimento não o deixaram amnésico. Não fizeram com que ele esquecesse. O salmista derrama as suas aflições diante de Deus, junto com recordações de dias melhores. Ele ainda se lembrava dos dias de peregrinação, da alegria do povo, de sua satisfação em conduzir a multidão. Ele foi tirado deste auxílio, ele foi tirado dessa liberdade. Porque será que o salmista estava valorizando só porque ele tinha perdido? Porque a humanidade, irmãos, ela é tendenciosa a valorizar as coisas depois que perde. Mas ele estava trazendo a memória dos bons momentos de outrora. Ele se apegou às boas lembranças para que o desânimo não o devorasse. Ele fez recordações como a âncora para viver a sua confiança em Deus. O povo viveu orientado a comemorar todos os anos a libertação da saída do Egito. Para quê? Para que jamais pudesse esquecer do que Deus tinha feito quando os tirou do cativeiro do Egito, da escravidão no Egito. Quando Deus o tirou da terra do Egito e levaria eles para uma terra que manaria leite e mel, terra fértil. Você olha no meio do deserto e diz: como que pode produzir alimento no lugar? Deus derrama da sua graça e produz. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja. Ao lembrar dos feitos de Deus no passado, irmãos, ele tira força para renovar suas forças, para se apegar ao futuro que lhes espera. Santo é o teu nome, Jesus, aleluia. Irmãos, olhe para aquilo que Deus fez por você, olhe para aquilo que Deus fez pela sua família, e não se esqueça dos bons momentos que você passou com Deus.